Bom dia, senhores procuradores de justiça. Daremos início à terceira sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. E vamos fazer, neste momento, a conferência do quórum na forma do artigo 8º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Anunciamos as presenças dos seguintes procuradores de justiça. Arriego Pinheiro, confiando em ti, pai, você está me decepcionando muito. Doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares, doutor José Maurício Carneiro, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, doutora Maria Neves Feitosa Campos, doutor Luiz Eduardo dos Santos, doutora Maria Magnólia está ausente em razão de férias, doutora Lúcia Maria Bezerra Gurgel, doutora Maria José Marinho da Fonseca, em substituição ao excelentíssimo doutor José Wilson Salles Júnior, vice-corregedora, doutora Vanja ainda não se encontra, né? Doutora Suzane Pompeu Sampaio Saraiva está de férias, doutora Edneia Teixeira Magalhães, doutor Antônio Firmino Neto está ausente em razão de se encontrar no Tribunal de Justiça, doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira, presente, doutora Ângela Maria Góes do Amaral Albuquerque Leite, presente, doutora Maria Aureni Ferreira de Carvalho está ausente em férias, estão ainda presentes a doutora Agda Maria Nogueira de Brito, doutora Maria de Fátima Pereira Valente, doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas e estamos aguardando a presença da doutora Nádia Costa Maia. Muito bem. Totalizou, portanto, 13 membros deste colegiado, razão pela qual temos quórum suficiente para instalar a presente sessão. Vamos à deliberação acerca das atas. A segunda sessão ordinária, realizada em 23 de janeiro de 2019, ponho esta ata em discussão. Não havendo discussão, submeto a ata à votação. Presidente, eu queria apenas registrar que nesse período eu estava de férias. Pois não, excelência. Não. Eu também me encontrava de férias. Eu não vi nenhuma essa chamada. Portanto, ressalvadas as presenças de quem não estava, o órgão especial, a unanimidade, ou maioria dos presentes, deliberou, no caso é a unanimidade, né? Deliberou pela aprovação da citada ata sem emendas. A sexta sessão extraordinária realizada em 19 de 12. Pois não, um momento. Pois não, registro a presença da doutora Vanja, já neste recinto, tomando assento para iniciarmos os trabalhos com 14 números. A sexta sessão extraordinária realizada em 19 de dezembro de 2018, teve como membros que participaram doutor Oscar, doutor José Wilson, doutor Alcides, doutor Léo Chaves, doutor Léo Charles, doutor Miguel Ângelo, doutor Oziete, doutora Ângela Góes, doutora Luísa de Marilac, doutora Águida, doutor Pinheiro e doutora Sônia. Para submeter a aprovação desta ata, eu passo a presidência ao doutor Alcides, em antiguidade, imediatamente antigo após a minha pessoa, para fazer proferir esse ato de... O senhor fica à vontade, é só mesmo para submeter ao colegiado a ata desta reunião. Registro também agora a presença da doutora
da doutora Nádia. Doutor Alcides, o senhor está com a palavra. Por favor. Presentes a apreciação da ata do dia 19 de dezembro de 2018, dos membros que participaram em referência, na referida sessão. Dr. Oscar, Dr. José Wilson, Dr. Alcides, aqui presente, Dr. Léo Charles, Dr. Léo Charles, aprova a ata? Aprovo. Dr. Miguel Ângelo, doutora Ângela Góes, aprova. Doutora Luísa de Marilac, Aprovo. doutora Águida, doutor Pinheiro e doutora Sônia. Aprovada a ata, a unanimidade dos presentes. Eu retorno à presidência à nossa decana, doutora Idelária. Obrigada. Comunicação do Procurador-Geral de Justiça. Ao que eu sei, não foi deixada para transmitirmos comunicações do doutor Procurador-Geral de Justiça, que nesse momento encontra-se ausente em razão de viagem para tratar de assuntos institucionais. Passamos ao item distribuição de processos para julgamento. Vossa Excelência dispensam a leitura das matérias distribuídas para julgamento? Pois não, em face do silêncio do colegiado, entendemos que o órgão especial toma conhecimento das distribuições. Matéria para conhecimento. Vossa Excelência dispensa a leitura de matéria para conhecimento constante da pauta. Bom, então, passamos aos julgamentos. Em virtude do silêncio, considero que Vossa Excelência realmente não tomaram conhecimento da matéria. Vamos às prioridades de julgamento. Sua Excelência, doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, tem um pedido de vista, foi formulado na 22ª sessão extraordinária de 28 de 11 de 2018. Doutora Sheila, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, doutora. Pois não, de nada. Bom dia a todos. Bom dia. Eu encaminhei essa minuta de resolução já para o grupo do plenário virtual. Bom, do que se trata, para recapitular, né, porque faz algum tempinho, o doutor Maurício, ele é o relator do exame dessa proposta vinda do Procurador-Geral para editar a resolução disciplinando as atribuições do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, o GAESF. Bom, não sei se os colegas observaram no voto que eu fiz um quadro, que é o quadro 01, e, nesse quadro, eu fiz um levantamento, segundo o que temos disponibilizado no site do Ministério Público, todos os textos disciplinando essa matéria. E, na verdade, essa questão começou já em janeiro de 1995, com a criação do Centro de Apoio. Na época, o Centro de Apoio ele realizava um pouco também de atividade de órgão de execução. Então, em 2001,
foi decidido, editado um provimento, criando uma coisa até meio esdrúxula, uma promotoria do combate ao crime organizado. Em 2017, foi alterado o centro de apoio. Em 2008, foi criado o núcleo de atuação de combate à sonegação fiscal, na ESF. Em 2008, foi reestruturado o centro de apoio. Em 2016, foi alterado o núcleo para ser grupo de atuação especial, e daí ele continuou dessa forma. Em 2017, a partir de 2016, aliás, começaram a ter várias alterações desse grupo, resultando nessa última proposição, agora de 2018, né, que termina sendo julgada aqui em 2019. Basicamente, a alteração do que foi proposto entre o que foi observado pelo doutor Maurício, né? O que é esse grupo? Ele é um grupo que vai atuar para grandes questões e crimes relacionados à sonegação fiscal. Esse grupo, então, é formado por vários promotores, com uma atuação na região metropolitana de Fortaleza, né? Lógico que, quando o grupo for propor alguma medida cautelar ou alguma propositura ou oferta de uma denúncia, o promotor natural tem que aquecer, no caso do grupo, oficiar no espaço da sua titularidade. Bom, quando o processo estava com o doutor Maurício, foi, então, ele abriu vistas e os coordenadores do grupo fizeram várias manifestações no sentido de acrescentar ao texto vindo do gabinete da assessoria do Procurador-Geral, acrescentar novas modificações, que foram todas acolhidas pelo doutor Maurício, em que, basicamente, diverge o texto que eu encaminhei para os senhores do texto que foi acolhido pelo doutor Maurício. O doutor Maurício acolheu aquele texto que eu encaminhei para os senhores escaneado, que era folha por folha. Ele acolheu aquele texto e mais as modificações que foram feitas pelos coordenadores, o doutor Hugo Xerez e o doutor Ricardo Rabelo. E são, no texto que eu encaminhei, são os que estão destacados em amarelo. Então, é como se aquele texto em PDF, um texto que foi fotografado, as modificações são aquelas que já estão aqui destacadas em amarelo. Qual é a grande distinção entre o texto que está sendo apresentado agora para o texto do doutor Maurício? No texto do procurador, há a possibilidade de o grupo ser coordenado por um procurador de justiça. E, então, eu compreendo que não só o procurador de justiça ele poderia coordenar o grupo, mas ele deveria também participar do grupo, no caso, um procurador de justiça criminal, lógico, porque aqui é de combate ao crime de ordem tributária. Então, o acréscimo que é feito na modificação do que já estava colocado aqui basicamente, colocar um procurador para integrar o grupo e, lógico, como o procurador estaria nesse grupo, o procurador seria o coordenador do grupo. Na hipótese das ausências, impedimentos e afastamentos e férias do procurador coordenador, então seria o promotor de justiça, mais antigo na entrância. Já fica também a outra inovação que foi colocada aqui. Bom, esqueci de dizer, logo no comecinho, a ementa da resolução, vinda do Procurador-Geral, que foi acolhida pelo doutor Maurício, ela diz só que dispõe sobre as atribuições do grupo. O que é que eu observei? Se a gente ficar só dispondo sobre as atribuições do grupo, quem criou o grupo foi um provimento. E aí você vai ter uma dificuldade de modificar o provimento, vai ter que modificar a resolução. Então, qual é a proposta que eu estou trazendo? A resolução ela trata de criar e dispor. A gente não estaria invadindo a atribuição do procurador, porque a proposta de trazer a resolução foi dele, procurador. Apenas formalmente, em vez de só dispor sobre as atribuições, doutora Maria José, cria e dispõe, trazendo tudo aquilo que veio de lá. O incremento que foi feito de novidade aqui foi, formalmente, criar e dispor, tá? Inserir o procurador para participar do grupo, e, lógico, o procurador, então, seria o
procurador, o coordenador, e, no final, para não termos uma confusão de vários documentos tratando da mesma matéria, é revogar os provimentos que tratam disso aqui. Tá? Porque aí nós teríamos, como um documento específico, essa resolução aqui. Aliás, uma coisa delicada que eu vi quando estava fazendo essa pesquisa aqui, foi vários provimentos editados pelo procurador numa invasão de atribuição e competência do órgão especial, estabelecendo atribuições de promotoria de justiça, inclusive da promotoria de justiça da ordem tributária, da execução fiscal e ordem tributária, que seria interessante, né, até deixar registrado na ata e solicitar de Sua Excelência, o senhor procurador, que encaminhasse esses provimentos para o órgão especial, porque essa atribuição legal, ela é do órgão especial. Então, a gente até compreende, como já compreendeu em outros momentos, que alguma urgência ele fizesse um provimento provisório. Mas como é provisório, então, tão logo ele seja editado, ele deveria, de imediato, vir para o colégio, para o órgão especial editar a resolução. Doutora Sheila, Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não. Quando presidi a comissão institucional do órgão especial, que era composta por mim e por doutor Manuel, doutor Cortez, doutor Léo, atual também como suplente, era a doutora Zélia, depois do falecimento dela veio o doutor Léo. O que nós fizemos? Nós fizemos todo um levantamento de todos os provimentos. A comissão fez um levantamento, fez a análise quais eram os provimentos que realmente era atribuição do procurador-geral, né, claro, e aqueles em que houve essa invasão, que era atribuição do órgão especial. Fizemos um expediente com todo o levantamento e encaminhamos ao procurador-geral exatamente solicitando isso. Porque muitos já tinha acontecido, o que estava ali regulamentando, enfim, mas que fosse encaminhado para o órgão especial referendar, pelo menos isso. Depois eu saí da comissão, até quando eu saí, o procurador-geral não deu nenhuma resposta. Mas, até aquela data, todos os provimentos expedidos, eles foram analisados e foram encaminhados. Isso aqui, ok, atribuição. Isso aqui, não, isso aqui seria atribuição do órgão especial. E encaminhamos. Eu não sei se quem me sucedeu na comissão recebeu, né, mas, enfim, esse trabalho, que foi um trabalho assim, que bastante minucioso e grande, de grande monta, nós fizemos na comissão. Porque toda vida que a gente recebia um processo, a gente tinha essa dificuldade. E atrás do provimento, o que é que estava, para saber se aquele processo... Então, resolvemos fazer o levantamento de todos os provimentos e para que a gente já tinha ali esse material à mão, já solucionado. Era só isso. Muito obrigada. Senhora presidente, uma questão de ordem. Pois não, excelência. Essa matéria é de iniciativa do procurador-geral, não é? Eu creio que seria imprescindível a presença dele para ponderar durante as discussões. Vossa Excelência, eu entendo a sua preocupação e penso que o senhor está certo. Até porque há provimentos e resoluções, né? Nós sabemos, todos nós sabemos que os provimentos e as resoluções... O provimento é próprio do gestor, as resoluções são próprias do órgão colegiado, né? Então, até que ponto os limites, né, no tocante a referêndum, eu concordo plenamente, mas eu penso que seria oportuno, doutora Sheila, que nós renovássemos essa oportunidade de apreciar a matéria com a presença do procurador-geral. Doutora Idelária e doutor Alcides, mil perdões, esse voto aqui é um voto vista. Nós não estamos iniciando um processo, uma discussão. E, aliás, nem cabe discussão. A doutora Neves pediu uma parte para complementar uma informação sobre um rol de provimentos que foi identificado quando foi feita a pesquisa disso aqui. Vamos dizer, essa informação ela complementa a título de compor um conjunto de informações, mas ela não se refere especificamente a esse processo, porque a gente já encerrou a discussão. Aqui é tão somente a proposta que o que eu acrescentei ou não no texto
da resolução, e se o doutor Maurício concorda, acolhe ou não, e se os colegas vão acolher. Entende? Não é uma discussão. Isso que Vossa Excelência está colocando, de fato, cabe uma discussão com a presença do procurador em relação a todos esses provimentos que estão indevidamente... a gente compreende a urgência da edição do provimento, mas, tão logo ele seja editado, ele deve vir para o órgão especial. Tanto que o provimento diz, regula provisoriamente. Eu estou aqui com o site aberto, ato normativo número 11 de 2009, regulamenta provisoriamente as atribuições judiciais das promotorias de justiça. Uma das coisas, essa lei foi votada no ano passado, uma das coisas que foi dita aqui, só para fechar esse universo de informação, pelo Procurador-Geral, é que ninguém se preocupasse que, quando a lei fosse publicada, tirando todos os nomes das promotorias, quando a lei fosse publicada, que, de imediato, a proposta do procurador viria para o colegiado deliberar. A doutora Lúcia, que foi relatora, foi testemunha desse depoimento do Procurador-Geral. Não foi, doutora Lúcia? Então, é isso que está, sobre isso que está se falando, como a título de ilustração, sobre o universo de provimentos. Esse quadro que eu coloquei no voto é muito fácil conferir. É só ir no site, na intranet, que você vai lá, vai pelo número e confere. Tal e tal, como ele de fato, ele aborda essas questões. É só isso. Aqui não, doutora Idelar, se o doutor Maurício acolhe ou não, e como fica. Se ele acolher, lógico, o voto que vai ser, e se ele não acolher, as duas proposições. Né? Entendeu, doutor Cid? Senhora presidente, a ponderação que eu faço é a seguinte. Esse voto divergente, ele traz uma inovação ao voto anterior. Ele altera ou explicita uma condição da participação de um procurador de justiça na coordenação desses trabalhos. Eu vejo que isso rediscute a matéria, não é algo que vá simplesmente passar pela votação. E seria uma questão até de harmonia institucional, a presença do procurador para... Sem dúvida, eu acolho a sugestão de Vossa Excelência. Eu suspendo o julgamento e apresenta, acho que ele deve colocar em pauta para a próxima reunião. A decisão foi tomada. Eu acho que deveria ser colocada ao colegiado. Doutora Idelar, se o colegiado acolhe, que seja suspenso ou não. A matéria para ser apresentada. Se o acolhe, doutor Maurício, a minha sugestão, diria. Nós já tivemos, só para lembrar, nós já tivemos problemas seríssimos em razão dessa matéria, né? No Conselho Nacional de Justiça e no passado recente. Então, por que iniciar de novo? Não, né? Mas era diferente, doutora Idelar. Doutora, é similar. Em direito, nada é igual e nada é fácil, e nada é simples, como dizia a doutora Zélia. É melhor que tenhamos todos a oportunidade, como bem lembra o nosso colega, de examinarmos as matérias com profundidade. Doutor Maurício... Doutora presidente, eu compreendo que o que eu posso adiantar agora é que eu estou preparado para manifestar a minha posição em relação ao que foi apresentado aqui no voto visto. Agora, também concordo com Vossa Excelência que, se o procurador estivesse aqui, seria dada uma oportunidade a ele de se manifestar a respeito dessas alterações, até porque consta como interessado. Até porque me parece que tem que existir, e existe na nossa lei, uma divisão de atribuições entre aquilo que é do órgão especial e aquilo que é do Procurador-Geral. O Procurador-Geral cria o órgão, um órgão vinculado ao seu gabinete. O órgão especial regulamenta a proposta de atribuições desse órgão. Então, de qualquer maneira, existe interesse. Mas, assim, entre a decisão de suspender ou não o julgamento é de Vossa Excelência. Eu não tenho como interferir. Eu, com todo o respeito que eu tenho à doutora Sheila, respeito e admiração, eu sou essencialmente democrática. Na minha cabeça, não há absolutamente compreensão de fatos que envolvam interesses divergentes, mesmo que sejam puramente institucionais, mas de órgãos que estão
diferenciados, como o caso aqui, o gestor maior e o colegiado, sem a presença, nós adotamos, inclusive, a praxis aqui, de que quando o relator não se encontra, né, É diferente. nós nem discutimos a matéria, né, assim? Então, eu penso como o doutor Alcides. Eu submeto, então, a Vossas Excelências essa apreciação. Doutora Neves, doutor Maurício disse que está em condições de votar, né? Assim, votar a sustação, Sim. O senhor é pela sustação? Não, sabe de uma coisa? Os senhores me desculpem, mas eu vou suspender. Não, tá certo. Os senhores façam o que acharem que devem. Se quiserem, tomem as atitudes legais, administrativas. Mas eu vou suspender. Eu acho que a matéria diz respeito, como bem lembrou o doutor Alcides, a interesse institucional da gestão, e esse não é o momento adequado em face da ausência do procurador-geral. Fica suspensa, Senhora, nesse momento, a apresentação. tudo bem. Senhora Procuradora, A votação. por gentileza. Bom, eu discordo, mas respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas gostaria de já de antecipar que eu vou solicitar agora uma certidão da Secretaria dos Órgãos Colegiados, porque eu vou ter correção na minha Procuradoria agora esse mês, e um dos itens é que a gente demonstre e evidencie porque que os processos do órgão colegiado estão ou não foram julgados, quando eles já deveriam ter sido, né, pelo órgão colegiado. E, então, como não dei causa a que o processo retornasse ao meu gabinete, eu gostaria de uma certidão para poder... Sem dúvida, terá certidão. apresentar ao senhor corregedor. Muito obrigada. Terá certidão. Então, dando continuidade a prosseguimento à nossa sessão. Tem o meu outro, né? Outro voto vista. Pois não, doutora Sheila, a senhora continua com a palavra. É um voto divergente, que foi um voto oral já há uns 2 ou 3 meses. É o voto do processo 11446, aqui nem a gente já julgou isso aqui. É apenas porque foi o voto divergente, e eu fiz um voto oral para os colegas, né, Ângela e Alcides, que vieram à composição agora. E, então, como esse voto divergente foi o voto vencedor, há necessidade de ficar registrado nos anais nas sessões, porque ele depois orientou toda uma deliberação desse colegiado. E isso se deu no processo 11446, onde os recorrentes, é um processo de recursos contra decisão de sanção em licitação. Os recorrentes são Carlos Vitor Acerbe, Cursos ME, e Vládia Martins de Araújo. Então, a ementa que foi feita para o processo foi recurso administrativo, licitação, apuração de infração administrativa na fase externa de pregão eletrônico, questão que se circunscreve no âmbito das matérias afetas aos atos de gestão da chefia do Ministério Público, entendimento do CNMP, recurso que não pode ser conhecido pelo órgão especial do Colégio de Procuradores, necessidade de estrutura recursal para atender às disposições do artigo 109, inciso 1, da Lei 8.666, na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Então, como a gente já discutiu esse relatório, eu vou, se os colegas não se importarem, só ler o voto que já era um voto que eu fiz oralmente, só tirei aquelas cacofonias que a gente, quando fica falando, termina escrevendo, ou termina dizendo que não deveriam ficar escritas e registradas, né? Bom, segue o voto. Ao que se entende, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça tem a competência para deliberar sobre os recursos que são interpostos contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça, conforme disposto no artigo 31, inciso 2, da Lei Complementar número 72. Observa-se que tal fato advém desde sua criação pela Lei Complementar número 100, de 2011, alterando a estrutura do Colégio de Procuradores e, desde então, temos vivenciado um processo de crescimento e amadurecimento em torno das atribuições dessa instituição. Observe-se o Colégio de Procuradores, seja na sua composição plena, especial, né, ou parcial, integra os órgãos de administração superior e, como tal, deve zelar pelas questões dessa natureza.
Dessa forma, em tese, todos os atos do Procurador-Geral de Justiça seriam passíveis de objeto de interposição de recurso e natural de apreciação pelo órgão especial. Aliás, esse tem sido sempre o caminho que temos seguido. Entretanto, nos 2 últimos anos, tem existido uma inconformação da chefia do Ministério Público do Estado do Ceará em não acolher as decisões ou de achar que há uma intromissão do órgão especial do Colégio de Procuradores ou do Colégio de Procuradores na apreciação de recursos contra atos em que o Procurador-Geral compreende como sendo interferência em atos de mera gestão, que seriam privativos de suas atribuições. A delicadeza na compreensão dessa questão existe exatamente nesse contexto. Qual a fronteira entre o interesse público e os atos de mera gestão da administração pública ou de uma chefia de um órgão público? Por quê? Se nós olharmos a doutrina do direito administrativo, temos claramente a divisão de atos de gestão e atos de império, com fronteiras bem delimitadas para cada ato específico, ou seja, a essência caracterizadora do ato de gestão e do ato de império. Ocorre que, com a Constituição de 1988, ficou meio delicada essa contextualização ou essa separação. Isso porque todos os atos da administração pública, em tese, são de interesse de toda a coletividade. Sendo, pois, de interesse de toda a coletividade, as suas instituições devem estabelecer claramente para a sociedade quais são os rituais que ela pode utilizar para questionar administrativamente esses atos no âmbito da administração. Quer dizer, o cidadão, em tese, poderia questionar junto aos órgãos e a administração deveria ter, na sua estrutura, condições de se autorregular e aprimorar-se nos itens de transparência. De sorte que essa fronteira entre ato de gestão e de império, sendo o ato de gestão não passível dessa discussão ou intromissão, porque seria exclusivo do gestor público, está muito alargada, passível de que o cidadão possa criticar e participar dessas gestões. Pode-se dizer, hoje, que todos os atos administrativos são passíveis de interesse da sociedade, bem como deveriam ter uma escala de valoração em que a administração pudesse se regular e se corrigir. Observe-se que essa perspectiva vai se conciliar com a necessidade e a implantação das auditorias internas e dos controles internos, tanto que, na atualidade, os órgãos públicos têm setores de auditoria interna. Particularmente no nosso contexto, nós sempre enveredamos nesse acompanhamento dos atos da chefia do Ministério Público. O órgão especial sempre se reconheceu como instância legitimada pela lei e pela nova ordem constitucional de regulação dos atos do Procurador-Geral, desde que haja razoabilidade jurídica na insatisfação que lhe é encaminhada. Quem introduziu essa separação de temáticas e uma fronteira que fica difícil de entender foi o Conselho Nacional do Ministério Público, ao edital enunciado número 14, de 13 de junho de 2007, e proclamar que os colégios de procuradores não podem deliberar sobre ato de gestão. Desde então, nos encontramos nessa encruzilhada, sobretudo em definir como vamos nos comportar. Aqui, no órgão especial do Colégio de Procuradores, em outubro do ano passado, estabelecemos uma linha que seria a fronteira a separar os processos que não fossem considerados especificamente como atos de gestão e viessem à apreciação do órgão especial. Esse marco seria o juízo de admissibilidade do Procurador-Geral. Naquela ocasião, todos os processos distribuídos até então aos integrantes do órgão especial foram devolvidos ao Procurador-Geral para que ele formalizasse esse juízo em cada feito. Agora, eles vêm retornando ao colegiado. Ocorre que, depois de tudo isso, em particular, após esse episódio desse processo 11.957/2008.8, junto ao CNMP, e que houve esse prévio juízo de admissibilidade do Procurador-Geral, mas houve também uma deliberação contrária do Procurador-Geral, uma deliberação do órgão especial contrária ao Procurador-Geral, a questão que ressalta a todos nós é que, nos julgamentos, se as decisões do colegiado estão em sintonia com o entendimento da chefia da Procuradoria, ainda que se apresentem essencialmente como atos de gestão, não são consideradas como tal pelo PGJ e podem ser encaminhadas à deliberação do órgão especial. De outra forma,
Aquelas que estão em desconformidade com o seu entendimento são consideradas como ato de gestão, implicando, nesses casos, uma impropriedade do órgão especial deliberar, segundo sua avaliação, mas contrário à expectativa da chefia. Esse aspecto, a cada dia, está ficando mais claro por conta do procedimento de controle administrativo instaurado pelo Procurador-Geral perante o Conselho Nacional contra a decisão do órgão especial no processo retromencionado. É aquele processo que eu falei aqui há pouco, 11.957. Vou me posicionar aqui com um pensamento que poderá ser revisto depois, mas é o que agora me ocorre com todo esse cenário pós-CNMP e o enunciado número 14/2017. Compreendo que, de fato, o texto constitucional alargou a fronteira da transparência e possibilidade de discussão em torno dos atos administrativos. Mas, de certa forma, existe efetivamente alguma estrutura ou alguns atos que são especificamente de gestão, a exemplo do ato de assinar contrato, um típico ato de gestão. Nessa hipótese, o argumento de o contrato poder ser contra o interesse da administração e seus termos serem discutidos sob a perspectiva da probidade não descaracteriza sua natureza, sua essência e natureza de gestão. A discussão não será pela assinatura em si, mas em função dos interesses privados, subvertendo a lógica dos interesses públicos, desembocando na matéria relacionada à probidade ou improbidade, que não é o caso aqui. O caso aqui, me parece, configura um típico ato de gestão do Procurador-Geral relacionado à questão de licitação, onde a Procuradoria deveria ter a estrutura para atender às disposições do artigo 109, inciso 1, da Lei 8.666, de 1993, posto que esses recursos não deveriam vir para o órgão especial, porque, de fato, não se inserem na categoria ou tipicidade dos recursos a serem apreciados pelo órgão especial, nos termos da Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público. Voto, pois, divergente do relator, e considero que o órgão especial não deveria receber nem conhecer desses recursos, haja vista que, na minha compreensão pessoal, esse recurso, essa matéria, se inscreve no âmbito específico do ato de gestão e que não nos caberia uma manifestação nem julgamento sobre isso. A matéria ora em deliberação, recurso contra decisão que impõe sanções nos procedimentos licitatórios, deve ser analisada por uma comissão ou instância recursal específica, como estabelecido no artigo 109, inciso 1, da Lei Federal 8.666/93. A ausência formal dessa instância recursal evidencia nossa defasagem e falta de estrutura administrativa para o setor de compras, que, pelo que se observa, se apresenta sem regimento legal para compras, nem clareza nos fluxos e processos atinentes à demanda da instituição, ainda que inúmeras sejam as nossas demandas e necessidades de aquisições de serviços, bens e outras questões dessa natureza. Por isso, resumindo, eu divido do voto do relator, entendendo que essa matéria recursal se circunscreve à singularidade de ato de gestão, descabendo, conforme entendimento do CNMP, julgamento e apreciação deste órgão especial. Sheila Cavalcante Pitombeira, Procuradora de Justiça, voto divergente. Lembrando que, depois desse voto, a Procuradoria-Geral, por meio de Sua Excelência o senhor Procurador, Promotor de Justiça Plácido Barroso Rios, editou um provimento criando a instância recursal, que vai exatamente apreciar esses recursos que são interpostos pelas empresas quando elas participam de licitações aqui na Procuradoria-Geral de Justiça e que sofrem alguma sanção em razão de, ou na apresentação da proposta, no tempo hábil, ou não comprovação de documentação, coisas desse jaz. Ponto, senhora procuradora, né, cumprir desse contexto Excelência, formal. só uma pergunta, doutora Sheila. Depois de qual voto? Que Vossa Excelência disse que o órgão Depois foi do voto, instituído? desse voto aqui, porque esse voto foi em outubro, foi quando Vossa Excelência votou, foi em setembro de 2018. Perfeito. Quando Aí eu foi proferi criado. meu voto, o órgão não tinha. existia ainda. Não, então, não por isso existia. que eu perguntei depois de qual voto? Depois desse voto aqui, desse processo aqui, Do voto originário. do voto originário. Ok. Tá? Exato. Pronto. O colégio toma ciência da fundamentação apresentada pela doutora Sheila. Foi, exatamente. É. Não, desculpa, doutora Pois não, Inelar, doutora. só recapitulando. Pode Eu falar. votei Porque oralmente, que foi esse voto.
A doutora Idelária, aí houve empate, a doutora Idelária, no voto, né, de qualidade, ficou com a minha proposição. Exatamente. E daí, então, tive que formalizar isso aí. Doutora Idelária, a senhora me permite só interromper? Então, em função disso, eu quero só apresentar aquela decisão monocrática dos processos 7424/2015, dígito 1, Pois não, doutora. e 41008/2016, dígito 2. Pode apresentar. É só que a decisão monocrática devolvendo. Eu vou só ler a ementa que resolve o problema. Pois não. Não, esses da decisão monocrática, ficou já decidido aqui que a gente encaminha para a secretaria intima, e aí vai... Para a próxima Não, sessão. a gente já estava aqui emitindo o voto de decisão monocrática. Há que ser feita a intimação. Eu não lembro, então me recorde aí, por favor. É correto, porque eu, inclusive, sustentei na hora que os advogados tinham vindo inúmeras vezes Exato. a este plenário, Isso, já estava com inclusive quase de 2 São anos ou 3 Paulo, anos, é. e depois nós julgaríamos aqui sem anunciá-lo, sem constar em pauta, que isso, na minha modesta visão, feria o princípio da publicidade. Então, eu insisti e o colegiado acolheu a manifestação no sentido de que se constasse em pauta. Foi até um processo da doutora Neves, exatamente. Mas ele vai ser incluído em pauta se é uma decisão monocrática? Foi determinado Até que porque, doutora Ok, Sheila, tudo ao incluir bem. em pauta, o advogado, tendo ciência de que o despacho monocrático já encerra a questão, Pode não digamos, vir. ele não vir, porque economiza. Muitos advogados são de outros estados que aqui Não, já tudo estiveram... bem. Então, a gente menos encaminha a vezes. decisão monocrática para incluir... Para ser Ok, está Pronto. certo. Então, esses dois, por gentileza, 7424/2015 e 41008/2016. Pois não. Nós temos Então, deixa eu mandar esse voto aqui para você, né? o processo seguinte, eu consta como relatora eu própria. Porém, por antiguidade seria o meu. Mas há 2 processos mais recentes, similares ao que foi... aliás, são 3, né? Similares ao que a doutora Sheila apresentou, que tem como relatora a doutora Águeda Maria Nogueira de Brito, processo número 39080. Na sequência tem o meu, doutora. Então, ordem de antiguidade. Antiguidade de processo, né? Quais são? Então, o primeiro, 38.252, o processo número 11.467, de 2014, distribuído em agosto de 2018. Né? Em seguida, vem o da doutora Nádia, né? Quer dizer, distribuído para a doutora Nádia em 4 de setembro de 2018. Isso que estava aí. Isso. Pois não. E o da doutora Neves? É porque na ordem de distribuição da doutora Neves consta na última folha, que foi o último a ser Isso. distribuído. O meu da Exato. doutora Águeda ficaram em suspenso por causa Isso. desse E eu desse estou contraponto. chamando a atenção de Vossas Excelências, porque são matérias similares, poderiam Eu acho que seria ser julgadas passível- em bloco. eu né, acho que a por uma senhora tem toda a questão razão. Isso se as senhoras concordarem, os Não, relatores. eu acho né? absolutamente correto. Iríamos Porque é agilizar. totalmente igual os 3 processos nesse situações aspecto. E as evidentes. decisões monocráticas foram, inclusive, encaminhadas para o plenário virtual. Então, todo mundo Então, as teve relatoras concordam? Sim, doutora Excelência. Nádia, doutora Neves e doutora Águeda, que seja apresentada em bloco. Eu concordo. No meu caso, houve a intimação dos advogados, doutora Sheila. E Eu foi queria que incluído em Vossa Excelência pauta. dissesse no microfone para ficar registrado. Certo, Viu, concordo, doutora sim, Nádia concorda, doutora... concordo. Certo. Doutora Águeda concorda, só falta a doutora Neves formular a sua manifestação. Pronto, expressou, concorda, né? Então, os 3 processos similares, né, ficam... Vossa Excelências
verdade, a ementa, se A ementa, bastava a exatamente. doutora Águeda ler a ementa dela, que Pois não. eu Poder aderir, me né? coloco junto com a ementa dela Pronto. e fica Exato. a sugestão. Basta uma ementa ser lida, acho que a da doutora Pois não. Águeda, todo mundo já recebeu também. Doutora Águeda, você não está com a palavra. Pois não. É processo administrativo 11.467, 2014, 17. Interessadas. Mais próximo do microfone. Comissão de Licitação da Procuradoria-Geral de Justiça. Recorrente, Mineradora de Água Límpida Limitada. Outro recorrente, Água Rios, Indústria e Comércio de Água Limitada. Decisão monocrática. Processo administrativo. Recursos hierárquicos questionando penalidades aplicadas em pregão eletrônico em razão de condutas que levaram ao fracasso de procedimento licitatório. Decisão do órgão especial do Colégio de Procuradores. Tomada em 10 de 12 de 2018, em sua 24ª sessão ordinária, no sentido de que constitui ato de gestão, afeito exclusivamente ao Procurador-Geral de Justiça, a revisão de penalidades aplicadas no âmbito de licitações em apreciação de recurso administrativo. Entendimento que, por sua vez, vai ao encontro do disposto no artigo 18 do provimento 089/2016, que instituiu a Comissão de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos. Exaurimento da instância administrativa com decisões do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça das páginas 502, 509 e 552, 552, verso. Manifestando-se em definitivo sobre a penalidade administrativa. Decisão singular submetida à homologação do órgão especial de Procurador de Justiça para maior segurança jurídica. Pois não, então, doutora Nádia. Excelência, igualmente o processo 39080/2015, dígito 3, que já está também o voto por integral, essa decisão monocrática por integral na plenária virtual. É a mesma ementa, portanto, eu só faço aderir à ementa da colega, sendo que, nesse caso, eu vou só informar o interessado, que é a Garden Locadora e Prestadora de Serviços Aireli, que foi devidamente comunicada sobre a sessão de hoje pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. Pois não, doutora Maria Neves Feitosa. Bom dia, colegas. Bom dia. Vou anunciar aqui só o número do processo. É o processo 7934/2015, dígito 9, assunto recurso contra a decisão do Procurador-Geral de Justiça, que aplicou penalidades a licitante em pregão eletrônico. Então, eu adiro a ementa apresentada pela doutora Águeda, né, e é o mesmo despacho monocrático que todos tomaram conhecimento, inclusive até porque ela transcreveu no seu voto o despacho que eu tinha encaminhado para todos, né? Então, eu acho que os processos estão devidamente submetidos a esse plenário para conhecimento e todas as formalidades foram cumpridas pela secretaria, que eu encaminhei, e as partes foram devidamente intimadas. Obrigada. Então, agora eu submeto a apreciação do colegiado para saber se Vossas Excelências homologam esses despachos. Doutor Maurício. Afirmativo, senhora. Doutora Sheila. Igualmente. Doutor Luiz Eduardo. Homologo. Pois não. Doutora Lúcia Gurgel. Sua manifestação, doutora, se a senhora homologa. Pois não. Doutora, obrigada. Doutora Vanja Fontinelli. Igualmente, Excelência. Doutora Edneia Teixeira Magalhães. Doutor Alcide Jorge Evangelista Ferreira. Pela homologação também. Doutora Ângela Maria Góes do Amaral. Pela homologação. Doutora Águeda já fez a sua manifestação. Doutora Maria de Fátima Pereira Valente. Bom dia. Pois não. Doutor José Raimundo de Pinheiro de Freitas. Excelência, pedido venha às ilustres relatores e aos demais colegas. O meu voto é pela não homologação. Pois não. Então, há um voto discrepante, né? A maioria aprovou
A homologação. Excelência, desculpe. A senhora aqui na vice-corregedoria, desculpe. É uma honra sempre ouvir as suas manifestações, ela sabe disso. Doutora Marisa Marinho. Então, com um voto discrepante, né, a maioria do colegiado decidiu, aprovou a homologação apresentada pelas 3 colegas. Bom, o próximo processo, que seria mais antigo do que esse, é um processo apresentado pela procuradora Francisca Delária Pinheiro Linhares, essa que vos falo. Trata-se de um processo portanto, eu preciso passar a presidência para o doutor José Maurício Carneiro, como o mais antigo. Vossa Excelência, com a palavra. Muito obrigada. Trata-se do processo número 39.160, de 2017, figurando como interessada a doutora Vângela Fontinelli Pontes, à época, Procuradora-Geral de Justiça, neste momento do processo em exercício. Bom, a decisão. Versam os presentes sobre proposta de resolução enviada a este órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça pela doutora Vângela Fontinelli Pontes, no exercício das funções de Procuradora-Geral de Justiça, com o fito de regulamentar a definição, no âmbito do Ministério Público Cearense, sobre a competência para homologar os procedimentos investigatórios criminais instaurados no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, folhas 33 e 33 versos. O procedimento teve como nascedouro requerimento conjunto do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa, do Centro de Apoio Operacional Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, o CAUCRIM, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESF, e do Núcleo de Investigação Criminal, o NUINC, as folhas 2 e 9. A minuta sugerida pelo douto Procurador-Geral de Justiça, pela douta Procuradora-Geral de Justiça em exercício, visava alterar única e exclusivamente o parágrafo único do artigo 20 da Resolução número 003 de 2012, deste órgão especial de Colégio de Procuradores de Justiça. Ocorre que no dia 9 de janeiro do ano corrente, que no caso era o ano de 2019, este colegiado adotou a resolução número 052, de 2019, promovendo uma profunda reformulação na citada resolução 003, de 2012, abrangendo, inclusive, o normativo que se requeria alterar no presente processo. Artigo 20. Logo, reconheço a perda superveniente do objeto, razão pela qual resolvo o processo sem resolução de mérito. Intime-se a interessada sobre esta decisão. Submeto a decisão ao egrégio colegiado nos termos da súmula número 001 de 2016. Abro aspas. A decisão monocrática do relator compreende antecipação de tutela, apreciação de liminares, designação de diligências essenciais, bem como a declaração de perda de objeto, não conhecimento e promoção de arquivamento, submetendo ao colegiado as 3 últimas elencadas. Fecho aspas. Inclua-se na pauta da 3ª sessão ordinária, com a distribuição prévia desta decisão aos demais integrantes do colegiado. Cumpra-se. Alguma manifestação? Desculpe, doutor Maurício, o senhor é que está presidente. Doutora Sheila, Vossa Excelência. Não, doutora Idelária, é que eu acho que eu me confundi. Quando eu vi a ata, a pauta, me pareceu que isso era uma questão de licitação, sim, número desse. Não é licitação. É no tocante às investigações, arquivamento, né? O requerimento conjunto do Centro de Apoio Operacional, controle...
com o fito de regulamentar apenas o artigo. Está aqui. Definição de qual órgão possui. É aqui? Assunto. Mas isso não já foi Definição de qual deliberado órgão pelo órgão possui especial? competência para apreciação da promoção do arquivamento do PIC nas hipóteses em que não há pedidos dirigidos ao Poder Judiciário no curso das investigações e qual órgão superior é responsável pela apreciação da promoção de arquivamento. Continuou sendo... Vossa Excelência tinha esse processo e foi editada uma resolução Isso, recentemente, então, lógico que o seu processo não... Diz respeito ao artigo 20, né? De acordo. Ao que me consta, continua sendo o Doutora Neves, como vota Vossa Excelência? De acordo. artigo 20. Doutor Luiz Eduardo. Ficou para o Conselho. De acordo. Doutora Maisé, na sequência. De acordo. Os senhores queriam que a gente lesse esse artigo 20? Não, continua. Certo. Doutora Vângela, como vota? Eu tomo conhecimento, não é? Aliás, desculpem, é verdade, fui eu que encaminhei a matéria. E eu ia dar apenas tinha pedido a palavra apenas para dar a explicação à doutora Sheila do que se tratava. Sim, doutora. Pois eu me situei, a senhora doutora. pode lembrar do que trata o artigo 20? O problema é o seguinte, é porque os colegas do crime instauram os PICs e eles, quando arquivam os PICs, eles não têm um órgão para homologar o arquivamento. Esse é o problema. Era o problema, não é? Que agora foi resolvido com a resolução. Eles enviaram para o Conselho Superior e o Conselho Superior dizia que não era competente para analisar os procedimentos criminais. E eles ficaram nesse limbo. Foi só para isso. E agora ficou resolvido. Mas desde sempre o Conselho Superior foi quem apreciava o arquivamento. Não apreciou e reiterou o posicionamento. Então, e como ficou, então? Foi editada uma resolução estabelecendo que era o Conselho Superior. Exatamente, eu lembro que nós votamos. Doutora Lúcia Gugel, eu esqueci de Vossa Excelência, não havia. Como vota? Obrigada, doutor. Eu já votei. De acordo. Okay. Doutora Ednéia, doutor Alcides. Também acompanho. Doutora Ângela. Doutora Fátima Valente. Doutora Nádia. Doutor Pinheiro. Senhor presidente, eu homologo o despacho. Doutora Nádia. Então, o órgão especial do Colégio de Procuradores, a unanimidade, homologa a decisão adotada pela ilustre relatora. Muito obrigada, eu vou apresentar a Vossa Excelência. Obrigada. Passamos, então, ao próximo processo. A relatora é a doutora Lúcia Maria, né, Bezerra Gugel. É o processo número 34.382, recebidos na Secretaria em 17/10/18. Figura como interessado o doutor Vitor Borges Pinho, promotor de Justiça e secretário executivo das Promotorias de Justiça de Granja. O assunto trata de regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça de Granja. Doutora Lúcia Bezerra Gugel, Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, Excelência. É mais um desses processos, esse pedido de regimento, né, das coordenadorias, das promotorias. E tem sido já discutido bastante aqui, tem sido aprovado bastante. A gente já, todos nós, à medida que vamos relatar, fazemos o ajuste aos processos já julgados para ficar em sintonia com o que já foi aqui decidido. E eu gostaria de perguntar se eu, então, nesse caso, iria apenas ler a ementa, ou o voto todo, como as modificações foram feitas. Perfeito. De acordo com as que nós já estabelecemos aqui nos outros processos semelhantes. Exatamente. A promotoria de Granja. O interessado é o doutor Vitor Borges Pinho, promotor de Justiça, e ele encaminhou a minuta do regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Comarcas de Granja. A esse regimento, essa proposta de regimento, nós, como acabei de dizer, fizemos as adaptações que já foram
decididas aqui, e apreciadas e decididas. A emenda é a seguinte: minuta de resolução, regimento interno da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Granja. Exame da proposta sobre os aspectos material e formal. Sugestões de modificações do texto, consonância com a legislação que regulamenta o tema, artigo 31, inciso 2, a linha W, 3, combinado com os artigos 66 e 67, inciso 9, disposições da Lei Complementar número 95 e 98. Texto devidamente adequado. Voto pela homologação e publicação da proposta. Ok. Doutor Maurício, como vota? Acato integralmente, senhora presidente. Doutora Sheila. Com a relatora. Doutora Maria Neves Feitosa. Acompanho a relatora, senhora presidente, e queria pedir permissão à senhora e ao colegiado para me retirar. Pois não, está permitido. Doutor Luiz Eduardo dos Santos. Doutora Maria José Marinho da Fonseca. Com a relatora, excelência. Doutora Vanja Fontinelli Pontes. Também acompanho a relatora, excelência. Doutora Edneia Teixeira Magalhães. Com a relatora. Doutor Alcides Jorge Evangelista. Com a relatora. Doutora Ângela Maria Góes do Amaral. Com a relatora. Doutora Águeda Maria Nogueira de Brito. Acompanho o voto da relatora. Doutora Maria de Fátima Pereira Valente. Com a relatora, excelência. Doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas. Acompanho o voto da relatora, excelência. Doutora Nádia Costa Maia. Com a relatora, excelência. Bem, então vamos aqui. À unanimidade, foi aprovado o regimento interno retroreferido no voto. Muito bem, dando prosseguimento, agora o próximo relator é o doutor José Maurício Carneiro. Processo número 38.298, recebido em 5 de novembro de 2018. O interessado aqui é o doutor José Guzmão Bastos Filho, promotor de justiça e secretário executivo das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Fortaleza. O assunto também é regimento interno das Promotorias de Justiça dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Doutor Maurício, o senhor está com a palavra. Senhora presidente, como mencionado por Vossa Excelência, é o processo 38.298/2018, dígito 6. Trata-se de uma propositura de regimento interno para a Secretaria Executiva das Promotorias dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca de Fortaleza. Também na mesma esteira do que se manifestou a ilustre colega que me antecedeu na apresentação de outro processo semelhante. Esse processo passou pela Comissão de Ações Institucionais. Lá nós já fizemos as devidas adaptações para seguir mais ou menos a matriz que vem sendo adotada no âmbito deste colegiado, e disso resultou o texto que nós, com as sugestões de alterações, que nós encaminhamos para todos os colegas por via do plenário virtual. De maneiras que, se houver necessidade de leitura do voto, estou à disposição. Se não, considerando todos esses fatos, eu já voto pela aprovação na forma que está sendo aqui sugerida e na forma igualmente que foi sugerida pela Comissão de Assuntos Jurídicos Institucionais. É a praxis que nós temos adotado, né? Então, vamos escolher os votos. Doutora Sheila, como vota? Com o relator. Doutor Luiz Eduardo dos Santos. Com o relator. Doutora Lúcia Maria Bezerra Gugel. O relator. Obrigada. Doutora Vanja Fontinelli Pontes. Doutora Maria José Marinho da Fonseca. Com o relator. Doutora Vanja Fontinelli Pontes. Também voto com a relatoria, excelência. Doutora Edneia Teixeira Magalhães. Doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira. Com o relator. Doutora Ângela Maria Góes do Amaral. Doutora Águeda Maria Nogueira de Brito. Com o relator. Doutora Maria de Fátima Pereira Valente. Acompanho o voto do relator. Doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas. Eu acompanho o relator, excelência. E doutora Nádia Costa Maia. Com o relator, excelência.
à unanimidade, pela aprovação do regimento interno, ora votado, apresentado pelo doutor José Maurício Carneiro. Muito bem. Ainda há outro processo para o doutor Maurício, de número 07930. Aqui não está. 40. Desculpem, eu estava com a pauta incompleta. Doutor Maurício, onde é que está? 40422, né? Também minuta de resolução alterando... não, aqui, desculpe, não tem o também. É uma minuta de resolução alterando a resolução número 36 de 2016 do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, a fim de ampliar as possibilidades de cientificação do arquivamento de notícias de fato e procedimentos administrativos. E o senhor está com o processo em mesmo? Doutora presidente, o processo, o voto está aqui no computador, prontinho para ser lido. Assim, como na esteira do que foi decidido anteriormente, é uma matéria de interesse do Procurador-Geral, e embora não tenha nada a ver com qualquer dúvida acerca de eventuais conflitos entre atribuições dele do órgão especial, mas eu preferia votar na presença dele. Pois não. Acolhida então, tirando de mesa e já fica incluído para a próxima sessão. Fica na pauta, né? Apenas o senhor retirou de mesa. 8, e eu queria também reafirmar que encaminhei para todos os colegas por via do plenário virtual. Bom, encerrada, pois, a pauta, chegou o momento das comunicações. Eu não tenho comunicações a fazer e gostaria de saber se Vossas Excelências têm comunicações. Eu não tenho, senhora presidente. Doutora Sheila. Queria propor um voto de parabéns para o diretor-presidente do Colégio Lourenço Filho, que foi homenageado com a medalha do Boticário Ferreira, e também em função do aniversário, acho que 71 anos, 70 e alguma coisa de anos do colégio agora, essa semana. Como é o nome, doutora? Antônio Filgueiras Lima Filho. Filho do professor Filgueira Lima, escritor, exatamente. Né? Exatamente. Pela ordem de antiguidade, Vossa Excelência aprovam, né? Claro, se ficar em silêncio... Né? Mais alguma comunicação? Parabenizar a doutora Ângela Gutierrez pela assunção da presidência das Academias Cearense de Letras, semana passada, e o seu vice, esqueci o nome do rapaz, pela assunção do presidente e da vice-presidente da Academia Cearense de Letras. Né? É escritora, né? O nome dela é Roças Gutierrez. Ângela Roças Gutierrez. Esse aqui, juizado. Mais alguém tem algum voto para apresentar? Bom, sim, e o doutor Ângelo Ratacaso, que assume dia 15 como delegado-geral. O filho, né? Filho. Isso, Ângelo Ratacaso Filho, no dia 15, assume como delegado-geral na Secretaria de Segurança Pública. Pois não, doutor. Alguém mais tem algum voto? Então, Os presidentes, os novos dirigentes do Tribunal de Justiça já foram, né? Já. Do eleitoral também, né? Do doutor... Eleitoral já foi, né? Já foi também. Então, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de Vossas Excelências. Muito obrigada. Boa tarde.